Estamos aqui no podcast Mulheres em Movimento e hoje eu tenho a honra de receber essa mulher maravilhosa. Gente, eu sou fã dessa mulher. Essa mulher é sensacional. Bruna Tomás, ela é dona proprietária da Boutique Thomas no Itaim Paulista, né? Isso. Bruna, hoje nós queremos ouvir a tua história. Hoje nós queremos ouvir, porque eu sou suspeita, tá? Eu conheço ela desde os meus 10 anos. Então eu sou suspeita porque eu já conheci a história dela um pouquinho, mas com certeza a gente nunca conhece tudo, né, Bruna? Bruna, Verdade. é aquele negócio, quem vê cara não vê coração. Quem vê esse sorriso lindo não sabe o que já passou, né, Bruna? É Bruna, verdade. conta pra gente como foi que iniciou, quem é Bruna Tomás? Prazer, meu nome é Bruna, sou proprietária da Boutique Tomás há um ano. Sou mãe de uma princesa, Sofia, de 10 anos. E eu comecei a trabalhar com vendas desde nova, desde novinha, por um sonho, né? Porque a gente sempre passa por muita dificuldade. E Deus, eu não conhecia a Deus, porém ele já tinha lançado no meu coração esse desejo. E eu fui uma pessoa que perdi meus pais muito cedo, muito cedo. Tem algumas pessoas que irão assistir e sabem da minha história. A minha mãe, ela foi assassinada, a gente pequena. E desde daí, a gente já passava uma dificuldade bem antes dela falecer, né? Que a gente passou muita fome, passou muita dificuldade, a gente dormia na rua, a gente pedia comida na padaria, pedia... Quando quisesse tomar um café da manhã, tinha que pedir. Se quisesse almoçar, tinha que ir na delegacia 50 almoçar. Para tomar café da tarde era a mesma coisa. E aí, pelo fato de a gente não ter condições de comprar uma roupa, de comprar um sapato, de ter algo, eu sempre quis trabalhar cedo, né? Meu primeiro emprego foi como monitora escolar, porém minha mãe ainda estava viva. Logo em seguida, quando ela foi assassinada, né? Eu estava com 16 anos e eu tinha uma irmã, né? Que tinha 13 anos. E depois desse tempo aí foi quando veio a luta, foi quando veio a dificuldade. Porque quando eu pensei que as coisas iriam melhorar por uma parte, né, por ambas partes, porque ela era uma pessoa que dava muito trabalho por conta de droga, por conta de bebida, por conta de prostituição. Então a gente vivia naquele ciclo, naquele meio de ver a prostituição perto de nós. Era muita droga, a gente via droga assim, porque ela trabalhava, né? Ela trabalhava numa biqueira. Então a gente via droga, a gente via pessoas, era arma, era muita coisa. Então a gente foi criado assim. Só que a gente vivia essa vida, porém a gente não tinha nada. A gente não tinha nada, a gente não tinha o que comer, a gente morava na casa de um, na casa de outro. Ela viveu muito tempo presa, né? Então eu fui viver na mão de uma família, um mês eu tava, no outro mês eu tava na mão de outra família, e por aí foi. E quando ela literalmente foi assassinada, que foi na porta de casa, que ela foi assassinada, foi quando eu pensei que poderia ficar feliz, a minha história poderia mudar, que tudo iria mudar, foi quando piorou a situação, porque a gente não tinha como se alimentar direito. Naquela época, eu não tinha muito um vínculo, a gente não tinha muito vínculo com a minha família, porque minha mãe nunca foi aceita na família, nunca foi aceita. E a gente passou muitos processos, muita dificuldade. Para ter uma roupa tinha que esperar, para ter um calçado tinha que esperar. A gente só ganhava as coisas se a gente fizesse as coisas em casa. Se eu não fizesse as coisas em casa, eu não tinha. Eu não podia, eu tinha que esperar todo mundo comer para eu poder comer, porque a gente acaba ficando assim, né? E aí foi quando eu tomei uma decisão da minha vida, porque a minha avó, ela praticamente assim me pôs para fora de casa por conta que eu tive um desenvolvimento para fora. E aí ela não aceitou e eu também não aceitava e não concordava com muitas coisas que acontecia, né? Porque quando a gente não é filho de, não, quando a gente não é neto de sangue, as coisas mudam. E ali mudou muita coisa, porque a minha mãe não era filha do meu avô na época. Não, na época não, né? Não é filha do meu avô. Então ele nunca aceitou, nunca me aceitou. E aí foi mais difícil para mim. Então eu tive que trabalhar para ajudar a sustentar minha irmã, que eu tenho uma irmã, e daí começou a luta. Então, em meio disso, até eu chegar onde eu estou hoje, foi muito choro, foi muita perca, foi muita luta, foi muito abandono, porque eu não tive um braço, eu não tive uma mão para me levantar.
Eu não tive amor de família, eu não tive amor de mãe, eu não tive amor de pai, também perdi meu pai. Não tive um amor de ninguém. Eu não tinha ninguém pra falar assim, ó, vai que vai dar tudo certo. Vai que você vai conseguir, que você vai se levantar. Não, eu nunca tive alguém pra falar exatamente essa palavra pra mim. E foi quando eu decidi trabalhar na época no Itaim. Lá todo mundo sabe que tem o calçadão da loira. Todo mundo conhece esse calçadão e foi ali que eu aprendi a ser vendedora, aos meus 16 anos. E ali eu comecei a vender, eu se tornei a melhor vendedora dela. Melhor vendedora, todo mundo que passava não tinha uma pessoa que não levava uma peça comigo, porque quem me conhece sabe que eu vendo mesmo, que eu amo. E depois que eu trabalhei ali, que foi pegar experiência, foi aprender, literalmente aprender, eu fui pro Brás. E ali o Brás me ensinou a guerra. O Brás, gente, quem trabalha no Brás sabe que é uma guerra, que é uma luta. Então, eu fui trabalhar e fiquei até o ano de 2019. Não, até o ano de 2018. Porque em 2019 eu comecei a passar um outro processo. Comecei a passar um processo muito difícil, então eu mudei de área. Comecei a ser cozinheira, fui trabalhar como cozinheira. Fiquei na área há muito tempo. Até o momento que eu passei por um processo muito difícil, que foi a minha separação. Quando eu me separei, passou poucos meses, eu descobri que a minha filha precisava fazer um tratamento de leucemia. E a gente ficou no hospital, então não tinha o que eu fazer, não tinha para onde eu trabalhar, estava abandonada, porque o meu esposo tinha ido embora de casa, só era eu e ela. Então foi muito difícil, foi mais um processo. Porque a Sofia, quando a gente descobriu, ela tinha 7 anos. Eu engravidei aos meus 26 anos, tive a Sofia com 27 anos. Para felicidade de alguns, né? Porque para todo mundo eu ia ser aquela filha que ia ser drogada, que nem minha mãe, que eu ia ser prostituta, que nem ela, que eu ia sair com vários homens, que eu ia ser uma andarina, que eu ia ser uma pessoa da rua, não. Com o tempo eu fui com muito medo, que eu falo que até hoje ainda eu tenho um pouco de medo, mas eu tive ajuda de algumas pessoas em relação a isso. E foi quando eu decidi me levantar, me erguer, né? Porque foi uma coisa que eu aprendi que em meio a lutas, em meio a dificuldade, Deus ele sempre estava com a gente, sempre levantando nossas mãos. E Deus, ele não me abandonou nem um segundo. Ele me amparou, segurou nas minhas mãos e falou: eu estou contigo, eu não vou te deixar e não vou te abandonar. E aí foi quando eu vi literalmente o cuidado de Deus. Que quando a Sofia, ela passou aquele processo desempregada, e sem empreender, não estava conseguindo empreender, não estava conseguindo trabalhar, estava sem condições financeiras, porque não tinha o que eu fazer. E foi quando eu decidi mesmo a trabalhar para mim. Falei, eu não quero mais trabalhar para ninguém, não quero mais ser humilhada por ninguém, não quero ser mais, já basta a humilhação familiar, já basta a humilhação na rua, já basta. Eu não quero mais isso. Eu quero ser dona do meu próprio negócio. E foi quando eu me levantei. Quando eu olhei para minha filha, que ela pediu uma bolacha para mim, eu não tinha uma bolacha para dar para ela. Ali eu me ergui, que eu falei, eu não quero que minha filha passe a mesma situação que eu passei. Eu não quero que a Sofia seja o que... Não quero que a Sofia sofra os traumas que eu tive. Porque quando o filho, ele vê aquilo que a gente passa, ele acaba pegando para ele. E eu determinei e profetizei. Pode ter acontecido na minha vida, mas na vida da minha filha, não. Então eu vou ser uma empresária e eu vou dar o melhor para ela. E foi quando eu decidi ser sacoleira. Ia pro Brás com o dinheiro contadinho, a cliente pagava a entrada, ia lá e trazia. Ia pro Brás com o valor que eu pegava, de 2 peças, ia lá e trazia 3, ia lá e trazia 4. E foi onde tudo começou. Foi onde eu comecei a pensar, e comecei a pensar na minha mãe. Que ela falava assim pra mim, independente de quem eu sou, independente de quem eu seja, mas eu sei que eu ainda vou ver uma grande empreendedora ou uma grande enfermeira. E era o meu sonho. E foi quando eu dei o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, colocando Deus na frente, as coisas fluem, as coisas acontecem. E quando eu me levantei, que a Sofia saiu do hospital e que eu decidi, nessa época eu também estava passando muito processo, morava em Itaquera, mudei de Itaquera, tinha acabado de perder uma casa, um terreno, então eu fui para lá assim, sozinha, abandonada, sem ninguém. E eu pedindo socorro e eu não tinha socorro. Eu falei, gente, eu preciso de socorro e não tinha ninguém. E as pessoas veem e a palavra que eu escutava era que era vitimismo, que era frescura. Que a depressão que eu tava era uma frescura, que era vitimismo, que eu era uma vítima. Ai, você se vitimiza muito.
Mas é o que eu costumo dizer, ninguém sabe o processo que a gente passa. É Ninguém verdade. sabe o por detrás dos bastidores. É como você falou, atrás de um sorriso ninguém sabe o que passou. E eu enfrentei o luto. Eu enfrentei o luto da minha mãe, eu enfrentei o luto de um pai desconhecido, porque eu não tive um amor de pai também, não tive um amor de ninguém. Então, eu decidi a empreender, eu decidi a focar em um algo. E foi quando eu abri minha visão. Primeiro abri a visão espiritual, porque para eu poder empreender eu tive que ter uma visão. E eu comecei a pedir direção para Deus. Deus, me direciona, fala comigo, me ajuda, me socorre. Mostra para mim qual é o melhor caminho, o que eu preciso fazer. E foi quando eu decidi mudar, porque na época eu tava num problema muito grande de um carro que eu tinha comprado. Então, tava tudo muito difícil. Pra mim não tinha uma saída, não tinha mais um escape. E eu sempre falei, caramba, eu vou ser igual a minha mãe. Não vou morrer e não vou ter nada. E foi quando eu decidi a mudar. E foi até o momento que eu fui trabalhar para o setor financeiro do Banco Santander, que foi para uma empresa. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu literalmente mudei. Eu literalmente me afastei de Deus. Eu literalmente me tornei uma outra pessoa. Foi quando eu tive um infarto. Eu tive um AVC, sofri de depressão e foi quando minha vida piorou mais ainda. Porque quando eu tive o infarto, eu tive o AVC. E nesse meio processo foi quando a minha avó faleceu e a minha tia também, no mesmo dia que eu tive, foi o mesmo dia que a minha melhor amiga, que a minha tia era minha melhor amiga. E ela entrou em óbito também, no mesmo dia que eu tive o infarto. E foi quando a minha vida também, mais uma vez, e eu falei para Deus mais uma vez, o luto de novo. O Senhor não cansa das pessoas me abandonarem, das pessoas que, pelo menos uma pessoa que o Senhor deixou e o Senhor tá levando de novo. E foi quando veio o luto de novo. E foi quando eu lembro até hoje que eu conversei com essa minha tia Thaís, eu falei, nossa, eu tenho um sonho. E ela sempre falava pra mim, não desiste. Eu te vejo como uma grande empresária. Eu te vejo como uma grande Glória a mulher. Deus. E ela foi uma pessoa que não me abandonou. Então, tanto que quando a minha mãe faleceu, a minha mãe falava pra mim assim, ó, conte com a Thaísa, conte com ela, porque ela nunca vai te abandonar. E foi uma pessoa que não largou a minha mão. Foi a única que não me deixou, não abandonou a minha mão até o último dia de vida dela. E quando eu falei pra ela, Thaís, eu quero abrir um negócio. E vai ser aqui na esquina de casa. E ela, então, se você falou que vai ser ali, vai ser ali. E foi quando eu decidi abrir a loja física. Que eu tava só no online, mas tava muito difícil, porque eu não sou boa no online, eu não sou boa mesmo. É verdade. Gente, eu não sou boa no online, não adianta. O meu papo é face a face, a gente dialogar, porque o vender é isso. E eu amo vender e eu não consigo vender por telefone. Eu consigo vender só pra pessoa. É difícil uma cliente entrar e não sair lá sem nada, hein? E então foi quando eu decidi. E quando eu decidi a abrir a loja, eu lembro que eu falei, Deus, é aqui que eu quero. Se não for aqui, eu não quero lugar nenhum, vai ser aqui. Porque minha mãe falou que ia ser aqui, então vai ser aqui, a honra vai ser aqui. E quando eu decidi abrir a loja, eu escolhi o lugar, eu escolhi o espaço, eu escolhi tudo. E Deus literalmente fez exatamente da forma que Ele falou que ia fazer. E eu abri a loja. Faz 1 ano que eu tenho essa loja física. E é interessante, né, Bruna? Porque, de fato, o cumprimento da promessa de Deus vem sempre diante de Sim. uma situação, um gatilho, né, eu diria. Porque nós temos muitas situações ruins que nós vivemos, mas, de fato, sempre tem ali uma virada de chave, né? Você falando assim, eu trouxe aqui a memória também, que quando eu saí desse relacionamento, eu tive que viver um cenário de humilhação mesmo, de humilhação. Principalmente porque, como eu já vim de uma família de histórico de escassez, de pobreza extrema, quando eu fiquei numa situação assim que eu perdi mesmo, perdi apartamento, perdi carro, tava para perder carro, o casamento já tava querendo... E a perca é difícil, né? Nossa, é muito difícil lidar com a perca, né? Lidar com a perca é um desafio muito grande. E foi nessa virada de chave. Porque parece... sabe aquela história de Ana e Penina? Sim. Se não tem a Penina pra virar a chave de Ana, E Ana pra não ora. despertar algo na Ana, pra ela poder orar, buscar, não vai. Se a Penina não tá ali cutucando, a Ana não ora. Isso. Né? E eu vivi um cenário que foi assim, sabe? Tipo, se você falar assim, alguém tem que... E muitas das vezes as pessoas acham que te prejudica com esse tipo de atitude, né? Acaba te ajudando. E acaba te ajudando. Porque você se ergue, você se levanta. Eu tava lembrando hoje um cenário, acho que eu cheguei até a conversar com você,
um cenário que eu tava num chá de mulheres mesmo, né? Eu falei, como foi que virou a minha chave? Que eu falei, quando eu determinei assim, eu vou conquistar tudo que Deus falou que eu vou conquistar. Foi exatamente num chá de mulheres, onde eu estava tendo divergência com um grupo de mulheres e elas estavam no mesmo ambiente. Nossa. E É uma dor. Você não sabe como. E a palavra, ela veio justamente nesse sentido, né? De tipo assim, de mudança de mentalidade. A palavra, ela veio direcionada diretamente assim, ó, pela vida que eu estava vivendo. Veio direcionada. E enquanto aquelas mulheres riam, porque achava, tipo assim, ela é uma coitada, ela depende de cesta básica da igreja, Isso, ela assim depende mesmo. de igreja para pagar o aluguel dela, entendeu? Enquanto as pessoas riam, porque achavam que aquela palavra estava me ofendendo, Deus estava falando assim para mim, agora vai ter uma mudança de mentalidade. Agora você vai se levantar. Agora você vai se levantar. Agora você vai se levantar. Porque muitas das vezes as pessoas acham que isso é vitimismo nosso. Isso, Só que eu uso isso diariamente. depressão não é vitimismo. Crises de ansiedade não é vitimismo. Muitas das vezes a pessoa só acredita quando ela passa ou quando alguém da família dela mesmo. passa. E eu passei muito isso, tanto que eu tentei me matar 2 vezes, né? Tenho cicatrizes, tudo. Tentei me matar 2 vezes. Só que quando eu lembrei que a minha filha olhou pra minha cara e falou pra mim, mãe, eu não quero sofrer o que a senhora sofreu, eu não quero ficar sem mãe que nem a senhora ficou. E quando eu escutei isso dela, foi um despertar pra mim. Porque eu pensei, passou um filme, quando as pessoas falavam que era vitimismo, que a depressão é frescura. Gente, depressão não é frescura. Não existe vitimismo. Não adianta. Às vezes, talvez o processo que eu levo não é o processo que você leva. Talvez o sofrimento que eu tenho não é o sofrimento que você tem. Então, não tem essa coragem porque você talvez tenha uma condições financeiras melhor. Porque as pessoas acham que às vezes ter uma condições financeiras melhor, ter uma casa melhor, você se torna melhor que a outra pessoa. Não. É verdade. Não, é sobre caráter. É sobre caráter e é sobre pessoas. E assim, Bruna, nós sabemos que toda fase ruim que nós passamos vem acompanhado de uma história, né? Essa história de traumas da infância, Sim. né? Tudo que a Machuca gente muito. Então, e isso vem refletir na nossa vida adulta, né? Então, tipo assim, quando você ficou doente, quando aconteceu tudo isso, Sim. pô, você já imaginava na situação que você viveu e imagina você pensando, pô, minha filha vai ser criada sem uma mãe. Assim mesmo. E isso né? eu pensei, eu Entendeu? falei, meu Deus, eu já fiquei sem mãe, já fiquei sem pai, se mendigando pra alguém me amar, pra alguém cuidar de mim, pra alguém me levantar, porque, Angélica, todas as palavras até hoje o que eu escuto não é o meu sonho. Não é, eu não quero, é o seu sonho, é a sua vida. Você que quis esse sonho. Ou então, para ter uma casa melhor, você que quer, não é eu. Então, as pessoas, ela é tão egoísta de pensar sempre no eu dela, sempre eu em primeiro lugar, do que ver que é igual. E acaba machucando as pessoas. Então, ela sempre vai querer te diminuir. Por quê? Porque ela tem medo de onde você pode chegar. Exatamente. Ela tem medo de onde que Deus pode te colocar. Porque eu sei de onde eu vim. Quem conhece minha história sabe. Você conhece um pouco e sabe. E quando a gente sabe de onde veio, a gente sabe onde Isso, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu vim. Igual eu costumo dizer pra todo mundo, eu passei frustração na igreja, eu passei frustração em todas as religiões que eu passei, não foi só a igreja. Foram muitas religiões, em todas eu fui frustrada. Então, assim, é igual eu falo pra todo mundo, eu sei de onde Deus me tirou. Exatamente. Eu sei de onde eu vim, eu não brinquei de casinha, eu não tive uma boneca pra brincar, eu não tive uma roupa pra vestir, eu não tive um sapato pra usar, eu não tive um alimento pra comer, eu não tinha horário pra comer, não, eu comia quando dava. Eu comia quando minha mãe não tivesse muito louca de droga e a gente comia. Já presenciei vários abusos das pessoas, homens querendo abusar de mim, da minha irmã. Foram coisas assim que para muitos podem ser poucos, mas para mim é uma coisa terrível. Então, para eu chegar onde eu tô hoje, eu sei quantas lágrimas foi derrubada. Exatamente. Eu sei a frustração, as viradas de costa que eu tive para poder estar aqui onde eu tô. Mas graças a Deus, eu tô de pé. E graças a Deus, a palavra me fez me manter de pé. Exatamente. Os traumas, esses traumas da infância, que hoje a gente temos gatilhos, não significa que ele, muitas das vezes, venham para nos punir novamente, né? Porque a gente fica... outra coisa... Mas ele vem para nós desenvolvermos. E eu vou falar algo muito forte, que eu acredito que quando algumas pessoas assistirem, vai falar que é real. A gente tem algo de culpa, como se fosse alguém
nos culpando. A gente fica com a nossa Exato. mentalidade, porque fica Achamos uma que é voz. punição, né? Isso. E quando você pensa, você fala, meu Deus do céu, é culpa minha. É culpa minha, é culpa minha, é culpa minha. E Exatamente. tudo a gente vira. A pessoa pode estar errada, mas a gente não consegue enxergar. A gente acha que a gente As tá errada. pessoas nos fazem mal e nós acreditamos que ainda a culpa é nossa. Porque é assim que acontece. É. É assim que acontece. Mas, infelizmente, não é sobre as pessoas, é sobre nós. É sobre nós se olhar para nós mesmos e falar: não, eu não dependo das pessoas, eu dependo de mim. Para eu poder se levantar, para eu poder me erguer, para eu poder ir lembrar, né? Para quem tem filho, lembrar que você tem um filho, que você é uma referência para ele. Independente do que a minha mãe foi, ela deixou um legado e ela sempre falou para mim: independente do que eu faço. Faço o que eu mando, mas nunca faço o que eu faço. Então eu sempre lembro isso dela. Eu irei fazer o que ela sempre me ensinou. Que não foi roubar, não foi pegar o que não é meu, porque ela poderia roubar, poderia traficar, poderia fazer o que for. Porque era um monte de droga em cima de casa. E o dia que eu pensasse em tocar, ela me batia. Que eu lembro que a primeira vez que eu fui cheirar e eu fui tentar usar uma maconha, Angélica, a minha mãe já tinha preparado 3 ovos dentro da caneca e uma colher de quente no fogo. E quando eu fui acender a maconha, eu já peguei a farinha, porque eu tinha visto do jeito que as pessoas tinham usado, e que eu fui pro banheiro para usar, ela já estava preparada. E por isso que eu falo, os pais, ele acaba deixando um legado pra gente, ainda mais quando morre. E esse legado eu não me esqueço até hoje dela. Que quando ela pegou, eu só fui acender, eu nem tinha colocado. Quando eu pensei em usar, ela já bateu na porta. Fez eu tirar a roupa, me deu um cacete e ainda colocou o ovo quente na minha mão com a colher. Falou, nunca mais você vai fazer isso. Por quê? Porque ela falava pra mim, eu faço, mas eu não quero que você passe o que eu passei. Porque eu tô nessa vida porque eu não tive amor. Eu não tive família, eu não tive nada. Então eu não quero que você passe isso. Ela teve dificuldade de lidar com as emoções, Teve né? dificuldade, mas ela tentou ser uma mãe pra gente. Ela tentou ser igual assim. Eu não vou falar pra você, eu tive muita referência da minha mãe. Não, eu não tive porque eu fui uma pessoa que até a certa idade minha eu vivi em cada família. Se você chegar lá no Itaim, todo mundo fala, a Bruninha viveu com tal família, a Bruninha viveu com outra família, a Bruninha, tanto que a gente tem um pouco de convivência por conta disso, que você lembra, minha mãe saía, sua saía pra ir pra usar droga, pra ir pra balada com as tuas irmãs, e a gente ficava sem comer, sozinha, sem nada. Então é isso, então o que eu deixo tanto de ensinamento pra todos prossiga, não deixe que seus traumas, não deixe que a opressão, o desânimo, a depressão e as pessoas façam com que você se torne uma pessoa pior. Pense com que a afronta das pessoas, a palavra lançada, não seja maior do que a palavra que Deus deixou para você e lançou para você. Porque isso é o principal. Esse é o principal, é a palavra que é lançada sobre você. E quando Deus lança a palavra, acabou. A gente não pensa em mais nada. E hoje é o que me mantém de pé, é isso. O que me mantém de pé é isso. A gente não vive mil maravilhas, né? A loja, graças a Deus, tá crescendo. Graças a Deus, a loja tá fluindo. Graças a Deus, está sendo reconhecida. E graças a Deus, tá dando tudo certo. Glória a Deus por isso. Fala aí o endereço da sua loja. A minha loja fica localizada no Itaim Paulista. É a melhor loja da Zona Leste. Não tem outra melhor do que a minha. Rua Tiburcio de Souza, número 858. Próximo do lado da Delegacia 50. E em frente ao boliche da Zona Leste do Itaim Paulista. Então, se você quiser garantir o melhor look da Zona Leste, você não vai encontrar... Vem pra Boutique Tomás. Não sei lá, vem pra Boutique Tomás. E a gente terá a oportunidade de conversar, de tomar um café e você irá conhecer um pouco de mim ao vivo, viu? Porque eu sou uma ótima vendedora e você não vai sair de lá sem um look maravilhoso. Eu quero deixar aqui uma mensagem para as mulheres que desejam, que buscam a sua cura interior. A primeira coisa que eu quero dizer para você, mulher, é que você reconheça os seus traumas, que você entre para dentro do seu autoconhecimento, né? Conheça a si própria, suas emoções, sobre o que você passou na sua infância, qual foi as crenças que você tem repetido, os ciclos que você tem repetido na sua vida, para que Deus possa entrar. Nós temos que ser uma mulher intencional. Quando nós oramos, nós precisamos direcionar a nossa oração àquela situação que nós queremos ser curada.
né? Eu sei que muitas das vezes é difícil lidar com toda essa situação das emoções, porque nós somos um turbilhão de emoções, nós mulheres somos um turbilhão de emoções. Só que você pode se curar. Eu lembro quando Deus ele me fez um convite para entrar para dentro de si. Quando Deus falou assim para mim, entre para dentro de si. Assim como ele disse para Abraão, Lexê Lerá. E eu lembro disso até hoje. E Deus me convidou para fazer essa viagem de autoconhecimento. E quando eu conheci quem eu sou, independente de qualquer lugar que meu nome era citado de forma errada, eu sabia quem eu era diante de Deus. Independente de qualquer pessoa que estavam falando a meu respeito, eu sabia o que de fato Deus estava falando a meu respeito. Então, quando você aprende quem você é, ninguém mais te para. Você se torna uma mulher imparável. Então, busque o autoconhecimento. Seja curada em nome de Jesus. Seja transformada pelo poder da palavra. E não permita que nada e nenhum ambiente venha transformar a tua essência. Viu? É para você, mulher, que deseja ser curada. Deus abençoe. É isso, né, amiga? Que prazer, amiga, ouvir Igualmente, você. obrigada, que Deus te abençoe, continue Amém. te honrando, te abençoando e muita paz, prosperidade para nós, que nós Para merecemos. nós. Deus Amém. abençoe. Que maravilha, gente. É.